Se você continua assistindo o nosso vídeo, significa que você tem investimento em mercado de ações, ou fundos imobiliários, ou day trade. E eu quero começar dizendo sobre as ações nas operações comuns, que são as operações nas bolsas, a operação na bolsa. E nesse caso aqui, o que a gente tem que pensar? Operação na bolsa é aquela operação que você compra e vende ações, normalmente praticado no dia a dia, ok? Mas não é aquela que você compra e vende no mesmo dia no prazo de 24 horas. Essas as day trade. Neste caso a gente está falando aqui da swing trade, que são as operações comuns. Primeira coisa que você precisa saber: isenção para vendas até 20 mil. Então, se acumuladamente você vendeu até 20 mil em ações em um mês, você tem isenção do imposto. Você não vai pagar o imposto. Recapitulando, eu tenho várias ações, vendi acumuladamente até 20 mil, tive um lucro de 5 mil ou 10 mil, eu não vou pagar o imposto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se a gente tiver aqui uma ação da Petrobras, vamos lá, que a gente tem um carro, dá para ver que a letra aqui não era a minha, né? Mas eu tenho aqui 1.000 ações vezes 24,03 centavos, ou seja, 24.030. Comprei em ações, 1.000 ações a R$ 24,03, esse é o preço de hoje. Da ação, deixa eu pegar qual que é a ação, Opa, isso é um P. Eu vou ficar aqui com apagador aqui. PETR4. Então, eu estou com essa ação, eu comprei ela, 1.000 ações a R$ 24,30. Só que eu vou vender delas apenas 100 ações, ok? A R$ 30. Portanto, eu vou vendi a R$ 3.000, sendo que se eu pegar 100 ações a R$ 24,30, dá R$ 2.403. Portanto, neste caso, eu teria um lucro de... Espera aí que eu fiz uma continha aqui. Eu teria um lucro de R$ 597. Já está tudo anotado ali, não penso que eu sei de cor. Como eu vendi menos de 20 mil no mês, eu não tenho o pagamento do imposto. Porém, eu vendi todas as minhas ações. Então, eu vendi 1K, né, uma 1.000 ação, vezes R$ 30, portanto, 30 mil, sendo 30 mil menos os 24.030 de aquisições que eu tive, o resultado, eu tive um lucro de 5.970. Perfeito? Se eu tive o lucro de 5.970, vendi dentro do mês mais do que 20 mil em ações, automaticamente eu tenho um imposto de 15%. Esse 15% do imposto daria R$ 895. Para não ficar fazendo cálculo, eu já estou com um papel aqui na frente que já está tudo anotado. Tá? Então, para a gente entender, operações comuns em bolsa. Eu comprei ela por 1.000 ações a R$ 24,03, estou vendendo 1.000 ações a R$ 30, tive um lucro de 5.970, automaticamente eu vou calcular o imposto de 15% sobre o valor das ações. Se eu vendi menos do que 20 mil, o exemplo que eu dei aqui vendendo 30 ações, automaticamente eu não pago imposto. E se eu tiver, vou apagar aqui, e se eu tiver prejuízos de meses anteriores, eu posso compensar os prejuízos de meses anteriores. O importante é que o imposto ele precisa ser recolhido no mês subsequente e o código do imposto, ó, código do imposto, o código do DARF, ó, DARF é o 6015, ok? Então, tive lucro dentro do mês, apurei o imposto, tive uma venda superior a 20 mil, eu pago o imposto no DARF, o código 6015, que são as vendas de ações, ok? Então aqui nós estamos falando da venda de ações. Depois, no segundo plano, nós falaremos como isso vai ser informado na declaração do imposto de renda. Vamos para o próximo. Continuando, agora eu peguei a caneta vermelha para ficar mais fácil. Nós vamos falar agora sobre a day
trade, tá? O que é day trade? São aquelas operações, caiu a tampa aqui, não tem problema. São aquelas operações das quais a gente compra e vende ação num prazo de 24 horas. Comprei no mesmo dia, vendi no mesmo dia, é considerado day trade, ok? Então, para calcular o imposto da day trade, primeira coisa, aquela isenção de 20 mil, né, que tinha na venda das ações, nas vendas comuns, ela não tem. Então, ela não tem isenção, ok? O imposto da day trade, 20%, diferente da outra que era 15%. Compensação de prejuízo, eu posso compensar. Eu vou informar quando você fizer na sua declaração do imposto de renda, você vai colocar lá o sinal de negativo na frente, né, um sinal de menos para demonstrar que é prejuízo. Você pode vir compensando mês a mês. E aqui, por exemplo, você supondo que comprou uma ação e teve um lucro de mil reais, ok? Lucro. Então você teve um lucro de R$1.000. Você vai tributar 20% direto. Você não tem isenção, ok? R$200 o seu IR. Perfeito? Então não tem muito choro e nem vela na day trade. Tive lucro, eu tributo. Tive prejuízo, eu abato, ok? Vamos para o próximo. Voltando aqui, rapidamente, agora eu vou falar sobre os fundos de investimento, mas rapidamente eu vou falar sobre o ETF, que é um dos fundos de investimento com ações, no caso, da própria Bolsa de Valores, né? Então, nesse caso, vamos lá, a isenção também não tem aquele limite de 20 mil, 15% é a alíquota de imposto paga direto sobre o rendimento e, o que mais? É isso daí, paga 15% sobre a rentabilidade direta. Você teve uma rentabilidade de R$1.000, paga o imposto diretamente. Mas eu quero falar sobre o fundo de investimento imobiliário. Esse sim tem bastante gente que faz esse tipo de investimento. Nesse caso, o imposto é 20%, também não tem aquele limite de isenção aqui, ó, a isenção não tem, a isenção é somente para as ações, somente para as operações normais em bolsa. O imposto é 20% sobre o lucro, portanto, se você teve um lucro lá de 10 mil, você vai pagar 20% e acabou. 2 mil, o imposto de renda, ok? Nesse caso, a vantagem do fundo de investimento imobiliário é que os lucros e dividendos são isentos. Então você vai recebendo os valores a título de lucros e dividendos e eles não são tributáveis, eles são isentos. Neste caso, 20% de imposto, isenção dos 20 mil não existe nesse caso, lucro e dividendo não é tributável. Agora a gente vai começar a falar como que você vai informar isso na declaração do imposto de renda. Só um detalhe, o código também de recolhimento do fundo imobiliário também é o 6015, ok? Agora a gente vai passar para vocês como que nós vamos informar isso na sua declaração do imposto de renda, ok? De agora em diante eu quero mostrar para vocês como que vai ficar na sua declaração do imposto de renda. Eu já te ensinei como calcular os impostos, já te ensinei as alíquotas dos impostos e agora eu vou te ensinar a colocar na sua declaração de imposto de renda. É claro, os clientes pesqueira, eu que vou colocar pessoalmente essas informações. Então, vamos lá. No caso de venda de ações de valores inferior a 20 mil ou no valor acumulado inferior a 20 mil dentro do mês, o rendimento ele é considerado isento. Então você vai no campo de rendimentos isentos e não tributáveis, você vai lá procurar o código 20, ganho líquido em operações no mercado à vista de ações negociadas na Bolsa de Valores, nas alienações realizadas até 20 mil. Neste caso, você não vai tributar, porque ele está dentro daquele limite de isenção que a gente falou de até 20 mil. Agora, aonde que eu declaro os rendimentos tributáveis de venda de ações? As operações de curto prazo,
e day trade tributáveis e as operações comuns de day trade vai exatamente no campo de operações comuns day trade. Você vai procurar o campo operações comuns ou o campo de day trade, no caso da sua ação ser day trade, e vai informar o seu rendimento, o lucro da venda da sua ação. Se o resultado for negativo, você vai informar um sinal de menos na frente para informar que o campo é negativo. E se houver resultados negativos anteriores, você vai importar o resultado negativo anterior e vai informar como resultado negativo até o mês anterior. Você vai informar aqui no campo IR retido na fonte, nas vendas de ações. Lembrando que cada venda de ações tem uma retenção de 0,05, que a gente chama de famoso dedo duro. E nesse caso, esse 0,05 é sobre as vendas das ações. Já no caso da day trade, o IR retido é de 1% sobre o lucro. Você vai informar neste campo e ele vai deduzir no imposto a pagar. Informar no campo de imposto pago, o valor que você pagou, e finalizar aqui toda a operação de operações comuns e day trade. Acho que é isso. É bem simples, porque o mais trabalhoso é calcular o imposto mensalmente. Eu não vou te ensinar aqui como que você deve fazer o DARF. Eu posso te ensinar, se você entrar em contato comigo, posso te ensinar a fazer o DARF, posso auxiliá-lo na emissão de DARF. Eu vi que no YouTube tem vários traders, várias pessoas que ensinam como calcular o DARF e direto no site da Receita é bem simplesinho, mas isso você vai ter que fazer pessoalmente. Bom, pessoal, acho que é isso daí. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e eu vou te auxiliar na emissão do seu DARF, ou no cálculo do seu imposto de renda, ou no cálculo do fundo imobiliário. E acho que é isso daí. Imposto de Renda 2021 é na Pesqueira. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Um grande abraço.